Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula de circuitos 1. Nessa videoaula nós vamos falar sobre como converter uma fonte na outra. Como eu converto uma fonte de tensão numa fonte de corrente e uma fonte de corrente numa fonte de tensão. Só que antes disso, a gente precisa entender o que são os conceitos das fontes ideais e das fontes reais. Falando sobre fonte ideal, a gente tem isso aqui, ó. Basicamente, tem no circuito lá, só uma fonte de tensão isolada, não está em série com ninguém, ou apenas uma fonte de corrente isolada, não está em paralelo com ninguém. Enquanto uma fonte real, a gente tem uma fonte de tensão em série com o resistor, ou uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Mas por que a gente precisa saber disso? Porque fontes ideais a gente não consegue converter. Já fontes reais a gente consegue fazer uma conversão. E como que seria essa conversão? É bem simples. A gente nada mais vai usar do que a primeira lei de Ohm. Vamos usar, por exemplo, isso aqui, ó. Vamos supor que a gente tem um resistor aqui de 3 ohms e uma fonte aqui embaixo de 6 volts. Então, como que a gente faria para converter essa fonte de tensão real em uma fonte de corrente real? A gente faria isso aqui, ó. Vamos fazer uma conversão aqui, ó. Primeiro, vamos encontrar qual que seria a corrente que está passando por aqui. A corrente que está passando por aqui, a gente nada mais vai usar do que a primeira lei de Ohm. Usando a primeira lei de Ohm, a gente tem o quê? Que a corrente é voltagem dividido pela resistência. Ou seja, 6 dividido por 3, 2. Está passando 2 amperes aqui. Então, a gente desenhando aqui, ó. Atenção nessa parte daqui, ó. Olha aqui, ó, o positivo está virado para cima, não é? Ó? O positivo está para cima e o negativo para baixo. Então, a tensão está para cima, não é? Se a tensão está para cima, a corrente aqui também tem que ficar para cima. Sempre no mesmo sentido. Se fosse o contrário, o negativo estivesse para baixo, o positivo estivesse para baixo, o que aconteceria? A setinha tem que estar virada para baixo. Só isso que acontece. Então, acabando de desenhar aqui, a gente teria algo parecido com isso aqui, ó. Então, a gente descobriu que a corrente que está passando aqui é de 2 amperes. Ou seja, a fonte de corrente aqui, ó, tem que ser de 2 amperes. Tranquilamente. Tranquilo. E a resistência? A mesma. A resistência é a mesma ainda. Aí, ó, a gente já fez uma conversão rapidinho de uma em outra. A gente já fez uma conversão de uma para outra, facinho. Por que a gente usaria essas conversões e tais? A gente pode usar isso aqui para facilitar algum circuito. Ou senão, se a gente for aplicar algum método de análise ou algo do tipo, é muito importante a gente saber fazer essas conversões. Lembrando sempre que só conseguimos fazer conversões com fontes reais. Tanto que o que? A gente precisa saber desse resistor que está aqui, né? Olha a fonte ideal. A gente não tem resistor, então como que a gente vai fazer uma conversão de um para o outro? A gente não consegue. E para fazer o oposto, funciona exatamente da mesma forma. Vamos supor aqui, ó, que a gente tem uma fonte de corrente real aqui, ó, que está virada para baixo agora, e um resistor aqui, ó. Essa fonte de corrente, ela é de 4 ohms, 4 amperes, e o resistor é de 8 ohms. A gente tem o quê? Seguindo a primeira lei de Ohm ainda. A gente vamos achar qual seria a tensão, e que a tensão que está passando em todo esse pedacinho daqui, ó. Que seria o quê? V é igual a R vezes I. A gente tem o quê? Resistência é 8. E a corrente é 4? 8 vezes 4, 32. Tá passando a tensão meio que daqui, seria meio que de 32 volts. Ou seja, se eu converter isso aqui numa fonte de tensão real, eu vou fazer a mesma coisa. O resistor mantém a mesma coisa, 8 ohms, enquanto a fonte de tensão é de 24 volts. Aqui, um detalhe, aquele mesmo detalhe, aqui ó, a setinha tá virada para baixo nesse caso daqui ó. Então, o positivo da fonte de tensão tem que estar virado para baixo. Tem que estar nesse sentido daqui ó. E outro detalhe também, quando a gente vai fazer uma conversão, eu posso escolher qual que vai ficar em cima e qual que vai ficar embaixo. Tanto faz. Se eu quisesse aqui, ó, eu podia colocar a fonte de tensão em cima e o resistor embaixo. Não vai mudar em nada. A conversão vai ser válida da mesma forma. Só que aqui, ó, pensa aqui comigo. A gente fazendo essa conversão, a gente tá mudando esse pedaço daqui. Claro, a gente tá mudando o pedaço do circuito. Tanto que a gente tá fazendo essa conversão daqui, mas tá mudando. Mas pensa aqui comigo. A gente tá fazendo essa conversão justamente para o quê? O que tá chegando nesse pedacinho daqui, ó, vamos chamar isso aqui de Noah. O que tá chegando aqui e o que tá indo embora tem que ser exatamente a mesma coisa. Em qualquer um dos circuitos. O que tá passando aqui dentro é diferente, claro. Só que o que está chegando e o que está entrando tem que ser exatamente a mesma coisa. Senão não seria uma conversão, concorda? Então aqui ó, se isso daqui tivesse num circuito, a voltagem do nó A e a voltagem do nó B precisam ser idênticas. E a corrente que está passando, que está chegando no nó A aqui,
precisa ser idêntica a que está chegando no nó B também. Ou seja, se aqui o fio continuasse aqui, ó, tivesse outro circuito e tivesse uma corrente passando para cá, essa corrente tem que ser igual nas duas. Se a gente fizer uma análise e tudo mais e ver que está diferente, então a gente fez uma conversão errada. Tem que ser idêntica, tudo. Literalmente, a única coisa que vai mudar é aqui dentro. Dentro de onde que a gente fez conversão. Do nó para fora aqui, ó, para fora da conversão tem que ficar idêntico. Se mudou alguma coisa, a gente fez alguma coisa de errado. E aqui eu fiz uma coisa de errado, né? Aqui, ó. É 32, eu coloquei 24 ali, ó, agora que eu vi. Eu peço perdão. Aí. Então aqui, ó. A tensão e a corrente que tá passando nos dois tem que ser a mesma. Então, fazendo um exemplo rapidinho aqui disso daqui na prática. Um exemplo simples aqui. A gente tem que descobrir o quê? A tensão do ponto A, a tensão do ponto B, a corrente que está passando nesse IA daqui, e a corrente que está passando aqui nesse IB. Pensa aqui comigo, aqui bater o olho, a gente já consegue saber qual que é a voltagem do ponto B, né? Porque é o quê? Olha o fio terra aqui, ó, ele está conectado aqui, então o B logo de cara já é zero, né? A gente nem precisa se preocupar com isso aqui, ó. B já é 0 volts. Mas esse ponto A aqui, concorda comigo, se a gente tivesse uma fonte de tensão, seria mais fácil da gente calcular esse ponto daqui. Então vamos fazer uma conversão aqui, ó, para uma fonte de tensão. Já que aqui, ó, a gente tem uma fonte de corrente real, a gente consegue fazer uma conversão para uma fonte de tensão real. E vai ficar bem mais fácil da gente trabalhar. Então vamos fazer essa conversão aqui. Copiando o circuito aqui para o outro lado, a gente tem o quê? Primeiro vamos ver quanto que teria que ser a fonte de tensão. A fonte de tensão, só a gente multiplicar os dois. 2 vezes 6, 12. Então a fonte de tensão tem que ser de 12 volts. Vou escrever aqui só para deixar salvo. E o resistor que vai estar em cima ou embaixo da fonte tem que ser de 6 ohms. Então, beleza. Agora que a gente já sabe de tudo isso aqui, vamos fazer o quê? Vamos apagar tudo isso aqui e colocar então a fonte de tensão, que vale quanto? 12 volts. E o resistor aqui, que continua valendo 6 ohms. Aí, ó. A gente fez uma conversão de uma fonte para outra. E agora fica bem mais tranquilo da gente trabalhar, não é? Primeiro vamos ver quanto que seria a resistência equivalente aqui, para a gente ter uma corrente que está passando em todo o circuito aqui. Já que está tudo em série, ficou tranquilo da gente mexer. Então, somando tudo, 6 mais 1 mais 2 mais 3, a gente vai ter 12. Então é o que? 12, que é a voltagem, usando a primeira lei de Ohm. V é igual a R vezes I. 12 é igual a R vezes 12. Passando o 12 dividindo, a gente tem que a resistência equivalente é 1 ampere. Então aqui, ó, tá passando 1 ampere aqui. Então aqui, ó, eles estão em série. Se eles estão em série, o que acontece? A corrente, ela não muda. A corrente que tá passando em tudo aqui vai ser sempre a mesma. Então aqui tá passando aqui, 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 é tudo igual. Ou seja, a que tá passando nesse IA daqui também tem que ser 1. A gente descobriu que quanto? Descobriu o quê? Que A é igual a 1 ampere. Beleza. Agora vamos descobrir esse ponto A daqui, ó. A gente já sabe que tem 1 ampere andando para cá. 1 ampere percorrendo aqui, já que é a corrente. Então vamos ver aqui, ó. Positivo da bateria tá para cima e negativo tá para baixo. Então quer dizer que a corrente ela tá nesse sentido daqui, né? Mesmo sentido de A. Então aqui, ó. Se esse daqui ele tá nesse sentido daqui, ó. Aí, ó, ele tá no sentido horário. Então os resistores vão ficar contra a corrente, vai ficar no sentido anti-horário. Ou seja, esse aqui, a tensão dos resistores no caso, né? A tensão desse tá pra cá, a tensão desse resistor tá pra cá, a tensão desse resistor tá pra cá. E desse resistor também tá pra cá, ó. Tá tudo assim, ó, literalmente tudo contra a corrente. Então a gente, vamos descobrir a tensão de cada resistor. E fica fácil aqui, né? Porque a corrente é de 1 ampere, então a tensão de cada resistor é o mesmo valor aqui da resistência, né? Tipo, 6 volts. 1 volt, 2 volt e 3 volt. Então, o que a gente sabe? Que esse ponto daqui, ó, ele vale 0 volts justamente porque é o fio terra, né? O fio terra garante que aqui é 0 volts. E essa fonte está contribuindo com 12 volts, então logo aqui em cima a gente tem um pontinho com 12 volts. E esse daqui, ó, ele tá contra, aqui, ó. A tensão dele tá contra o sentido que a gente quer. A gente quer o quê? Chegar nesse A daqui, ó. Então a gente quer meio que passar por esse caminho daqui pra gente ver quanto que é o A. Só que aqui, ó, a gente tá passando por um caminho, esse aqui tá contra a gente. A gente tá indo, aqui, ó, o caminho que a gente tá fazendo, passa por cima. E ele tá contra a gente. Então a gente vai subtrair a tensão dele, que é 6 volts. Então 12 menos 6, aqui tem 6 volts. O que também faz sentido se a gente parar pra pensar o quê? Esse resistor daqui, ó, como se ele estivesse contribuindo, assim, entre aspas, com 6 volts aqui pra baixo. Então aqui, ó, 6 mais 6 dá 12, tá certinho. E esse daqui, ó, esse daqui tem 1 volt aqui, ó.
E a gente tá o quê? A gente tá analisando nesse sentido daqui, ó. Ele tá contra a gente? Bom, ele tá contra a gente. Então a gente vai fazer o quê? Subtrair ele. 6 menos 1, 5. A gente chegou no A. O A tem 5 volts. Se a gente quisesse, a gente podia fazer no outro sentido também, ó. Só que aqui a gente vai somar, né? Seria o quê, então? Aqui, ó. Vamos analisar agora nesse canto daqui, ó. Nesse sentido daqui, pra gente ver como que ficaria. Olha aqui, pensa aqui comigo. A tensão dos resistores está ao nosso favor. A gente está passando por esse lado aqui, ó. Se ele está a nosso favor, a gente vai somar. A gente soma o que está a nosso favor e a gente subtrai o que está contra a gente. Então aqui, ó, 0. E o 3 está a nosso favor, o 3 volts. Então vai ser o quê? Aqui tem 3 volts. Esse 2 aqui, ó, 2 volts, está a nosso favor. Então, 3 mais 2, 5. A gente sempre chegou no 5 da mesma forma. Qualquer dos sentidos, a gente chegou aqui o quê? Que a voltagem do A é 5 volts. Aí, ó, beleza. Então aqui, ó, tá tranquilo. Só que ainda falta a gente descobrir uma coisa, que é o quê? O IB. Como que a gente vai descobrir esse IB aqui? Pensa comigo. Porque olha aqui, ó. Ele tá aqui e tudo mais, só que a gente tá trabalhando com isso aqui. Aí que vem aquele papo lá que eu cheguei lá falando contigo. Que era o quê? Aqui e aqui são iguais nos dois circuitos. Os dois circuitos são equivalentes, assim. O que muda é onde a gente fez a conversão. Daqui pra cá, muda. Só que tudo fora disso permanece idêntico. Ou seja, o IA daqui permanece idêntico. Aqui é 5 volts também no lugar desse A. O B a gente já descobriu que era 0. E esse IB daqui? Como que a gente vai descobrir isso? Aqui fica fácil. Basta a gente fazer de Kirchhoff das correntes. Como que vai ser isso aqui? Pensa aqui comigo, ó. Tá chegando 2 amperes pra cá. A gente sabe que tem que estar saindo pra cá 1 ampere. Tem que estar saindo 1 ampere aqui. Por quê? Porque a gente viu que aqui, ó. Eu vou até fazer de azul. Aqui, ó, tá passando 1 ampere. Se aqui tá passando 1 ampere, aqui também tá passando 1 ampere, porque não muda fora da conversão. Todo o resto do circuito fora da conversão permanece idêntico. Então eu te garanto que aqui tá passando 1 ampere. Se aqui, ó, pensa aqui comigo, tá vindo 2 amperes para cá e vem um para cá, só pode estar vindo um para cá, né? Se só pode estar vindo um para cá, e B também vale 1. E B vale 1 ampere. Aí, ó, e a gente viu quanto que vale. A gente descobriu o valor de B. O que também faz total sentido se a gente parar para pensar como. Pensa aqui comigo. O que tá passando aqui, ó, esse 1 que tá passando para cá, ó, ele vai chegar para cá. Só que nesse momento daqui, ó, as duas correntes vão se juntar. Olha aqui, ó. A corrente se separou para cá e chegou o IB, que eu vou fazer de azul. E depois veio o vermelho que estava andando pelo resto do circuito aqui, ó. Mas eles também se encontraram no mesmo pontinho aqui, ó. Então aqui, ó. A partir desse momento aqui, os dois se juntaram e se tornaram 2. Então o que? IB mais a corrente aqui de fora, que é 1, tem que dar 2. Se B mais 1 é 2, IB só pode ser 1. A gente, de qualquer uma das formas, analisando aqui em cima ou aqui embaixo, a gente conclui que tem que ser 2. Tem que ser 1 ampere o valor de IB. Ou senão, a gente também pode analisar isso de outra forma. E se analisar por corrente tivesse meio difícil? E se não fosse muito vantajoso analisar pela corrente? A gente pode fazer através de análise de pontos. A gente descobrir a tensão de cada um dos pontos. E depois a gente descobre qual que é a corrente que está passando nesse resistor daqui, ó. A corrente que é o IB. Como que a gente faz isso? Lembra lá que eu falei que a tensão desse ponto de cima e desse ponto aqui de baixo, esses dois pontos, precisam ser as mesmas. Ou seja, esse ponto e esse daqui tem as mesmas tensões desse e desse. Ou seja, aqui tem 0 e aqui tem 6. Aqui é certeza que tem 6 volts. Se é certeza que aqui tem 6 volts, isso quer dizer o quê? Pensa aqui comigo, aqui, ó. O nó tem 6 volts. Só que o que é o nó? Todo esse pedacinho daqui, ó. Todo esse pedacinho daqui, ó. Isso tudo é o nó. Então quer dizer que em cima desse resistor tem 6 volts aqui em cima. E aqui, ó. Como todo esse pedacinho daqui é o nó que tem 0 volts. Todo esse pedaço aqui, ó. Aqui tem 0 volts. Agora pensa comigo. Tem 6 volts em cima e 0 volts embaixo. É só, quer dizer que aqui, ó, tem uma tensão de 6 volts. Agora pensa aqui comigo, só a gente usar a primeira lei de Ohm. Se a tensão é 6 volts e a resistência dele é 6, dá pra gente descobrir o I. Passando o 6 dividido por 6, 1. A gente descobre que a corrente que tá passando por ele é de 1 ampere. E a corrente que tá passando por ele é IB, né? Então a gente descobre que IB é 1 ampere. Dá pra gente fazer tanto pela lei de Kirchhoff das correntes, ou dá pra gente também usar a análise de pontos. Qualquer uma das formas dará certo. Bom, então, essa foi a videoaula, espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, eu vou ter nos comentários, que eu vou estar tentando responder todo mundo. E até a próxima videoaula.